Muito bem. Esse vídeo a gente vai tratar de um assunto interessante que está aqui no ensino fundamental, que são as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Muito bem. O que se trata as razões ou as relações trigonométricas no triângulo retângulo? Primeiramente, vamos definir o que seriam razões. Na matemática, razão é nada mais, nada menos do que o resultado de uma divisão. Resultado de uma divisão. Muito bem. Mas divisão de quem? Quais são os termos que eu vou dividir para encontrar essa razão e daí encontrar a minha relação trigonométrica? Eu vou dividir medidas. E como a gente sabe, medidas nunca são zero ou negativas. Não existe uma distância negativa, porque quando eu falo de distância, eu estou tratando de uma distância que nós vamos encontrar, nós vamos procurar no triângulo retângulo. Então nós temos aqui um triângulo retângulo, vamos chamar esse ângulo aqui de ângulo reto, e as medidas que nós vamos encontrar nesse triângulo são números positivos, porque nós não temos medidas negativas. Não tem sentido você falar que uma medida é menos 3 metros, ou que a medida é zero. Se a medida for zero, você vai dividir alguma coisa e o resultado vai dar zero. Então não tem sentido. Então nós sabemos que todas as medidas são números positivos, maiores do que 1. E quando eu digo maiores do que 1, pode ser qualquer número realmente maior do que 1. Então, nós vamos chamar esse triângulo de triângulo ABC. Triângulo ABC. Reto em B. Ou seja, estou dizendo que o ângulo ABC é reto em B, ou seja, mede 90 graus. E essas relações trigonométricas no triângulo retângulo, o próprio nome diz, nós vamos tratá-las no triângulo retângulo, porque existem outras relações que nós podemos tratá-las em qualquer triângulo. Mas nesse caso, para a gente entrar nesse assunto, a gente começa pelo triângulo retângulo. Muito bem. Quando eu tenho aqui um triângulo retângulo, sempre no triângulo retângulo nós teremos um ângulo de 90 graus e oposto a esse ângulo de 90 graus, ou seja, de frente ao ângulo de 90 graus, nós teremos o maior dos 3 lados do triângulo. Nós temos esse lado menor, esses 2 lados menores e esse aqui que será sempre o maior dos lados. Não interessa como você desenha um triângulo retângulo. Esse lado de frente ao ângulo reto, que estará de frente ao ângulo reto, ele sempre terá um nome especial, que a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. Esse é o maior lado do triângulo retângulo. Muito bem. Os outros lados serão chamados de catetos. Então esse aqui é um cateto e esse outro aqui também é um cateto. Muito bem. Claro que na hora das relações métricas eles terão nomes de cateto e um outro sobrenome. Nome e sobrenome, para diferenciá-los na hora da nossa relação, na hora da gente identificar qual é a razão trigonométrica que nós estamos estudando. Muito bem. Então, nós temos aqui já identificado alguns elementos do triângulo retângulo. Temos os 2 catetos, temos a hipotenusa, que nunca muda essa nomenclatura, são catetos e hipotenusa.
o importante é saber que a hipotenusa sempre é o maior dos três lados. Sempre. No triângulo retângulo, a hipotenusa sempre é o maior dos lados e sempre estará de frente ao ângulo reto, de frente ao ângulo de 90 graus. O que é intuitivo e lógico, porque se esse ângulo de 90 graus é o maior dos três, ele sempre será o maior dos três, obviamente o lado que está diante dele será o maior também, porque essa é a abertura do ângulo de 90 graus. Então esse lado tem que contemplar toda essa abertura, então ele é o maior. Os outros ângulos são menores do que 90. Então nós temos dois ângulos agudos e um reto. Muito bem. Então agora vamos tirar mais alguns elementos aqui do conjunto, do nosso triângulo. Imagine o seguinte. Nós temos esse lado AB, nós vamos chamá-lo assim, AB é igual a um cateto, como nós já vimos ali. O lado BC é o outro cateto. E o lado AC é a nossa hipotenusa. Muito bem. Então, como que a gente constrói uma relação trigonométrica num triângulo retângulo? Vamos primeiro analisar esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo. Não sei qual é a medida em graus desse ângulo. Não sei se é de 30, 60, 70, não sei. Mas nós vamos partir desse ângulo aqui para começar a nossa análise. Vamos colori-lo para a gente diferenciá-lo do outro. Tá aqui. Vamos chamar esse ângulo de ângulo alfa. De ângulo alfa. Tá lá. Ângulo alfa. Então, toda a nossa análise será feita sob esse ângulo. Esse ângulo para nós agora não interessa e ele nem existe. Existe só esse. Então nós vamos focar nossas atenções nesse. Nossa concentração será nesse ângulo, ângulo alfa. Bom, nós temos três relações, três razões trigonométricas, ou três relações trigonométricas no triângulo. De todos os dois ângulos, nós temos três, né? Temos três para essa, três para esse e três para esse aqui. A primeira que a gente vai tratar é o que a gente chama de seno de alfa. Seno de alfa. Muitas vezes a gente encontra a palavra sin também. Serve para seno de alfa. Muito bem. A relação, a minha divisão, a minha razão que dá sobre o seno do ângulo alfa, o seno do ângulo alfa, é a medida desse cateto, dividida pela medida da hipotenusa. Então, olha só, vou pegar essa medida e vou dividir por essa medida. Agora, quem é esse comprimento? Quem é essa distância aqui? Ele tem um cateto, o nome dele é cateto. Mas, para a gente identificar melhor, perceba que é o seguinte: eu tenho esse cateto exatamente de frente ao ângulo que eu estou tratando. De frente. Então, esse cateto, com relação a esse ângulo, é o que a gente chama de cateto oposto. Cateto oposto, porque ele está de frente. Então, quem é o meu cateto oposto? É AB. AB.
Então, o seno do ângulo alfa é AB, medida do segmento de reta ou do lado AB. Esse segmento, esse comprimento dividido pela hipotenusa. A hipotenusa sempre é a mesma, não muda. AC. Então, eu tenho aqui, ó, AC. Repetindo, eu estou me referindo, estou tratando desse ângulo alfa. Então, eu vou concentrar a minha análise e a minha atenção nesse ângulo alfa. Esse aqui não existe para mim. No momento ele não existe. Então, está aqui. Eu sei que a minha relação métrica ou a minha razão trigonométrica que estou estabelecendo agora, com relação a esse ângulo, é seno. Mas o que é o seno? O seno é uma divisão. O resultado de uma divisão. Divisão de quem? Do cateto oposto. Por que ele é posto? Porque ele está de frente ao ângulo que eu estou analisando. Está de frente ao ângulo que eu estou analisando. Então, nesse momento, esse cateto AB, ele é o cateto oposto ao ângulo alfa. Então, está aqui. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. A hipotenusa está aqui. Então, o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. E nós vimos aqui, nesse triângulo, que o cateto oposto é AB dividido por AC. Muito bem. Primeira relação que nós estabelecemos, primeira razão que nós estabelecemos com relação ao ângulo alfa. A segunda que nós vamos tratar aqui, também com relação ao ângulo alfa. As três que nós vamos estabelecer aqui, as três se referem ao ângulo alfa. Então, a próxima relação que eu tenho com relação ao ângulo alfa é o cosseno. Cosseno de alfa, que será igual à medida desse cateto, essa medida dividida pela medida da hipotenusa. Então, a medida desse cateto dividida pela hipotenusa. Mas quem é esse cateto? Qual é o nome, sobrenome desse cateto? Bom, perceba que esse cateto, ele ajuda a formar o ângulo alfa, junto com a hipotenusa. O ângulo é formado pela hipotenusa e pelo cateto. Então, esse cateto que ajuda a formar o ângulo, que está junto, que está ao lado, nós vamos chamá-lo de cateto adjacente ou adjunto. Alguns termos, alguns livros usam a palavra adjunto, para você lembrar que ele está junto, está formando o ângulo que você está analisando. Então, esse cateto, BC, é chamado de cateto adjacente. Então, o cosseno do ângulo alfa é BC dividido, ou seja, essa medida BC dividida pela hipotenusa, AC. Então, eu tenho aqui, ó, AC. Então, o que é o cosseno de um ângulo? O cosseno de ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Perceba que os dois são catetos, mas como eu estou analisando com esse ângulo, esse aqui é o cateto adjacente a ele, porque ajuda a formá-lo com a hipotenusa, e esse aqui é o cateto oposto. Por quê? Porque ele está de frente a ele, está oposto a ele. Então, está aqui a nossa primeira relação, que foi o seno, e a nossa segunda relação trigonométrica, que é o cosseno. Agora tem a terceira relação trigonométrica,
que a gente vai falar de chamada de tangente, ou simplesmente TG. A tangente do alfa, ou seja, de novo estou analisando sempre o alfa, porque agora é o ângulo que me interessa, alfa. A tangente do ângulo alfa é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? AB. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Agora a hipotenusa não entra nessa divisão. Eu tenho a medida do cateto oposto porque está de frente ao ângulo alfa, e dividida pela medida do cateto adjacente, que é o cateto que me ajuda a formar o ângulo. Então, ó, a tangente do ângulo alfa é o cateto oposto dividida, né, pelo cateto adjacente. Então, essas três relações que nós tiramos aqui é com relação ao cateto, ao ângulo alfa. Então, vamos dar um exemplo aqui para a gente entender. Vamos passar de números agora. Imaginemos que eu tenha um triângulo que tenha essas medidas aqui. Ângulo reto, está aqui. Aqui eu tenho como medida 12, que é a minha hipotenusa, 12. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 6. São os meus catetos. E o meu ângulo que eu estou analisando é esse. Vamos chamá-lo de ângulo alfa, igual ao outro. Alfa. E eu preciso saber o cosseno de alfa, o seno de alfa e a tangente de alfa. Preciso saber as três relações. Bom, o cosseno de alfa, o cosseno do ângulo alfa, é medida do cateto adjacente pela hipotenusa. Então, quem é meu cateto adjacente? Ora, se o meu ângulo alfa é esse, meu cateto adjacente só pode ser esse, porque ele é que está ajudando a formar o ângulo. Então, meu cateto adjacente ou adjunto é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, é 6 dividido por 12, que é igual a meio. Meio. Então, o cosseno do ângulo alfa é meio. Claro que isso aqui não está fazendo muito sentido, porque eu sei o cosseno, mas que ângulo é esse? Que ângulo é esse? Bom, para a gente descobrir que ângulo, qual é o valor em graus ou radiano desse ângulo, é preciso de uma calculadora. Eu, que já tenho prática, sei que isso aqui é ângulo de 30 graus. Mas isso é prática, a gente já sabe disso. Bom, o seno. O seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É 8. Então, 8 dividido por 12. 8 dividido por 12. Eu posso simplificar isso aqui dividindo por 4. 8 dividido por 4 dá 2. 12 dividido por 4 dá 3. Então, o seno do ângulo alfa é 2/3. Jogando na calculadora a gente descobre qual é o ângulo que a gente está tratando aqui. Muito bem. E a tangente? A tangente é a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Oposto pelo adjacente. Então eu tenho 8 dividido por 6. 8 dividido por 6. A gente simplificando isso aqui, se dividirmos os dois por 2, que é o divisor comum deles, 8 dividido por 2 dá 4, 6 dividido por 2 dá 3. 4/3.
Bom, esses valores é o resultado da divisão, ou seja, a razão das medidas dos catetos